Existe um peso que a maioria de nós carrega em segredo. Uma dor silenciosa que não pode ser compartilhada com ninguém, sob o risco de destruir tudo aquilo que tentamos proteger. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma era onde todos buscam desesperadamente por aprovação, o aplauso e o reconhecimento público. Queremos ser heróis das nossas próprias narrativas. O que acontece quando a vida exige que nós sejamos o vilão para aqueles que amamos? O que acontece quando o preço da paz coletiva é a destruição da nossa própria reputação? Carregar a culpa pelo erro dos outros, aceitar o sussurro de calúnia e caminhar na escuridão enquanto os outros desfrutam da luz. Isso talvez seja a experiência mais solitária que um ser humano pode enfrentar. Todos nós, em algum nível, já nos sentimos incompreendidos, já fomos julgados por decisões que tomamos no secreto e decisões que talvez tenham dilacerado nossos corações. Mas nós sabíamos que esse caminho seria o único caminho a ser tomado para evitar um mal maior. Nós sofremos calados porque muitas vezes o amor verdadeiro, ele sangra na escuridão. Aqui quem fala é Milton Casagrande e você está no Script Eterno. Vem comigo. Script Eterno. Cinema e teologia. No universo dos animes, poucas obras capturaram a realidade humana com tanta maestria quanto a história de Tachi Uchiha. Durante tantos anos, nós fomos ensinados a odiar esse homem. Nós o vimos como um homem, um traidor, um monstro que destruiu e dizimou seu próprio clã, deixando apenas seu irmão mais novo, Sasuke, sedento de ódio e vingança. Nós olhávamos para aquele manto negro com a nuvem vermelha da Akatsuki e enxergávamos a personificação da maldade pura. Mas a genialidade dessa narrativa está na quebra da ilusão. Quando a verdade é finalmente revelada, nós somos atingidos pela realidade avassaladora. Itachi não matou por poder, ele não traiu por maldade. Ele escolheu carregar o peso do pecado da sua linhagem nas suas próprias costas para evitar uma guerra civil que acabaria com a vida de milhares de inocentes. Lembre-se daquela cena devastadora, onde as suas mãos tremem diante de seus pais antes do ato final. Seus pais olham para ele com orgulho e dizem que entendem o seu sacrifício. Naquele momento, as lágrimas que escorrem dos olhos de Itachi contrastam com a frieza que ele seria obrigado a projetar para o resto do mundo. Ele aceitou o exílio, aceitou o ódio eterno de seu irmão mais novo. Ele aceitou ser caçado como um criminoso internacional. Ele se tornou a sombra para que a Vila da Folha pudesse continuar sob a luz do sol. O corvo, que na cultura popular é um arauto da morte, para Itachi era o símbolo do seu ministério silencioso. Vigiar a paz a partir do Vale da Sombra da Morte. Essa dor existencial que Itachi carrega nos ajuda a entender o conceito profundo sobre a própria condição humana e a moralidade. Segundo a filosofia, existe um estágio na existência, é chamada de suspensão teleológica do ético. Isso significa que em circunstâncias extraordinárias, o indivíduo é chamado a quebrar regras morais visíveis do mundo por causa de um propósito maior e superior. Uma missão que a maioria das pessoas jamais compreenderá. É a angústia de um herói incompreendido que caminha na solidão absoluta. Por mais profundo e emocionante que seja a história de Tachi Uchiha, ele é apenas um eco pálido, uma sombra de uma história muito maior e eterna. O sacrifício de Itachi aponta diretamente para o coração do Evangelho, mas com uma diferença cósmica que muda tudo. A Bíblia fala de alguém que não simulou ser o vilão, mas se fez pecado por todos nós, morrendo na cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, profetizou sobre o Messias dizendo: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
Jesus Cristo entrou na nossa história não para destruir um clã terreno, mas para esmagar o ciclo do pecado e da morte que escravizava a humanidade. Ele não usou uma espada, ele usou uma cruz. Diferente de Tati, que precisou esconder a verdade, usar do engano para proteger seu irmão, Jesus se expôs totalmente. Ele suportou a vergonha pública, a rejeição da sua própria criação e o abandono do Pai no Calvário. Naquela cruz ocorreu a maior troca na história do universo. A justiça de Cristo foi dada a nós e o nosso pecado recaiu sobre ele. Quando Jesus tocou a nossa história, ele não nos deixou um legado de ódio e vingança como Itachi foi obrigado a fazer com Sasuke. Jesus nos deixou a reconciliação com a graça de forma incondicional. Nós éramos os culpados, mas ele aceitou ser tratado como criminoso para que fôssemos chamados filhos de Deus. A história de Itachi nos faz chorar, porque nós reconhecemos o amor que se doa até o fim. Mas a história de Jesus nos liberta, porque seu sacrifício foi perfeito, definitivo, e a sua ressurreição garante que a luz venceu a escuridão para sempre. Você não precisa mais carregar o peso dos seus erros em secreto. Alguém já caminhou na escuridão por você, para que hoje você possa caminhar na mais pura luz. Se você gostou desse vídeo e ele fez sentido para você, curte e compartilha com aquela pessoa que você ama. E se você quer ajudar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo, eu deixei aqui na descrição alguns livros que vai te ajudar na sua caminhada com Deus e também vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui. Você comprando o livro, nesse link na descrição, a gente ganha uma pequena parcela que nos ajuda aí a continuar produzindo conteúdo. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas no universo humano, no universo dos animes, mano, hoje eu tô daquele jeito.